queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha pelo programa Em Sintonia com Deus, você que está conosco também pelo YouTube, pelo canal do YouTube, nós queremos, neste momento, darmos início à nossa formação bíblica. Como disse a vocês, nós iremos aprofundar nestes próximos dias acerca do Novo Testamento. E escolhemos começar esse estudo sobre o Novo Testamento falando logo sobre os Evangelhos. Os Evangelhos que são o coração da Bíblia. Como disse e volto a repetir, toda a palavra de Deus escrita aponta para uma pessoa. E esta pessoa tem um nome, é Jesus. Jesus que é a palavra de Deus, Jesus que é o verbo de Deus. E os evangelhos são para nós justamente a apresentação desta notícia que a própria palavra de Deus trouxe para nós. E aí, como nós somos brasileiros, estamos acostumados sempre na língua portuguesa, nós sempre ouvimos falar a palavra evangelho. É bom que a gente saiba de onde vem esta palavra, qual a raiz dessa palavra. E já vamos esclarecendo um pouquinho. Evangelho é a palavra portuguesa que traduz uma palavra grega, evangelion. A palavra grega, evangelho, tinha um significado muito próprio na vida dos gregos. Evangelion significava uma boa notícia. Era como que uma pessoa que vem trazendo um recado, uma boa notícia. Quando os gregos viam esta pessoa, falavam, é o Evangelion. Para nós, cristãos, queridos irmãos e irmãs, Evangelho é muito mais do que somente uma notícia. Como disse agora há pouco, Evangelho é uma pessoa, é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, é Jesus. E ao descobrir que o Evangelho, que a palavra de Deus é uma pessoa, que é Jesus, ao me encontrar com esta pessoa, com este Jesus, este Evangelho, esta boa notícia, trazida por Jesus, encarnada por Jesus, ela deve ser uma fonte renovadora em minha vida. Não somente na minha vida, mas no mundo inteiro, a partir de mim. Então o Evangelho deve ser vivido, experimentado por nós, não apenas como um livro, como 4 livros, como temos em nossas Bíblias. O Evangelho deve ser vivido, experimentado por nós como uma relação de amor. Uma relação de amor com a pessoa. E agora, não se espantem, não se escandalizem, não vão chorar escondido porque eu vou dizer isso, pelo amor de Deus. Algumas pessoas têm por aí o costume de achar que Evangelho é uma biografia de Jesus. De jeito nenhum. O Evangelho não é uma biografia. O que é uma biografia, minha gente? Pelo amor de Deus. Uma biografia é um apanhado histórico que as pessoas fazem num critério muito minucioso para relatar a respeito de determinada pessoa. Isso é uma biografia. Os evangelhos não podem ser entendidos como biografia. E vou usar aqui uma metáfora para que a gente possa compreender um pouquinho como é que a gente deve entender a relação com este evangelho. Como é que a gente deve se relacionar com esta pessoa que é descrita para nós no evangelho. Vejam, todos nós temos uma pintura em casa. Todos nós temos um quadro de uma pessoa em casa. E vejam, esta pintura
ela é idealizada a partir de alguém que experimentou aquilo que ele pôs na tela. Quando nós colocamos uma fotografia de alguém querido em casa, nós queremos, ao olhar para esta fotografia, lembrar de todas as experiências que nós tivemos, que nós experimentamos e que, vez ou outra, faz com que a gente entre num saudosismo. Então, uma pintura ou uma fotografia que a gente tem em casa é uma forma da gente ter diante de nós aquilo que nós gostamos, que nós amamos. Então, os evangelhos é como esta pintura, como esta fotografia que a gente tem em casa de alguém que a gente ama muito. Mas quem foi que fez esta pintura? Quem fez esta fotografia? Justamente aqueles homens, mulheres que experimentaram Jesus a tal ponto de não conseguirem mais sobreviver se não tivessem Jesus diante de seus olhos. Então os evangelhos, minha gente, muito mais do que um recorte do livro, muito mais do que algo escrito numas folhas de papéis, o evangelho é esta experiência que aqueles que viveram, que tiveram com Jesus, aqueles que experimentaram estar com Jesus, quiseram colocar para nós, quiseram apresentar para nós, para que nós também pudéssemos, por meio destes relatos, olharmos para Jesus e sentirmos as mesmas coisas. Senão não tem sentido a gente ler a Bíblia, não tem sentido a gente rezar a palavra de Deus. Se nós não tivermos em nós os mesmos sentimentos que tinham no Cristo Jesus, os mesmos sentimentos que o Cristo Jesus fez cultivar, fez nascer em seus discípulos. E aí, queridos irmãos, diversos escritos foram construídos para falar de Jesus. Diversos escritos, diversos. Hoje, em nossas Bíblias, nós conservamos 4 evangelhos, que nós chamamos os evangelhos canônicos. São os evangelhos aceitos para serem utilizados na liturgia, no momento de oração. E os outros evangelhos, Genildo, por que não estão aqui? Por quê? Muito claro. Uma vez que uma história é contada de um para o outro, esta história tende a ser manipulada. Esta história pode ser acrescida, pode ser enriquecida de fantasias. E olhe, estes evangelhos, esses escritos que não entraram no cânon das Bíblias, das nossas Bíblias, não é que eles não tenham nenhum valor, eles têm valores. Esses evangelhos trazem muito da história, do comportamento da igreja, do comportamento dos seguidores de Jesus. Mas a gente não pode se enganar que também nesses evangelhos, nesses escritos, existem histórias fantasiosas que muitas vezes distorcem o rosto de Jesus que é apresentado. Querem apresentar um Jesus tão diferente da realidade que acabam fazendo com que a gente reconheça qualquer outra pessoa, menos aquele a quem eles querem revelar. Então, como disse, diversos escritos foram construídos a partir de Jesus e nós conservamos 4. A igreja, ao longo do tempo, foi inspirada pelo Espírito Santo, amadurecendo e formulando a lista dos cânones bíblicos, do cânon bíblico, e foi colocado 4 evangelhos. E aí vem um outro recado também, que muita gente sabe, mas outros talvez não saibam. Dos 4 evangelhos que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vocês podem reparar que apenas 2 deles eram discípulos de Jesus, eram seguidores de Jesus. Mateus, que era cobrador de impostos, que Jesus passa, vê ele lá na coletoria e diz, olha, segue-me. E João, o discípulo amado.
aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, aquele que amou Jesus a tal ponto de entender a sua missão. E os outros dois evangelistas que nós temos, o de Marcos e o de Lucas, é preciso que a gente entenda que João Marcos, era um jovem na época de Jesus, mas não seguiu Jesus de perto como os discípulos. João Marcos, ele é alguém que faz o seu evangelho depois de ter passado alguns anos ao lado de Pedro. Então o evangelho de Marcos é um resumo da pregação de Pedro. E Lucas? Lucas era um médico, minha gente. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, mas Lucas esteve perto de Paulo. O evangelho de Lucas, segundo a tradição, é um apanhado das histórias que Lucas ouviu de Nossa Senhora, de Maria, e é o relato da pregação de Paulo, da pregação que Paulo ouviu de Pedro e dos outros apóstolos. Então, dos 4 evangelistas que nós temos, 2 foram discípulos de Jesus e 2 foram seguidores de pessoas que foram, num determinado momento, encontrados por Jesus. E aí, queridos irmãos, a igreja, ela traz para nós um entendimento bem romantizado destes evangelhos. Quando a gente pega lá no livro de Ezequiel, no capítulo 1, versículo do 4 ao 10, ou no livro do Apocalipse, no capítulo 4, versículos dos 6 ao 8, nós encontramos algumas figuras, alguns símbolos, que a tradição da igreja trouxe estes símbolos para nós e atribuiu estes símbolos aos escritores dos evangelhos. Por exemplo, é muito comum em algumas pinturas a gente ver retratado Mateus com um homem, Marcos com a figura de um leão, Lucas com a figura do touro, João com a figura de uma águia. O que é que essas figuras querem dizer? Querem dizer para nós que aqueles escritos do Evangelho têm um direcionamento muito particular. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, que começa com a genealogia, com a história da humanidade, ele é representado nestas figuras como homem, como a humanidade. O Evangelho de Marcos, minha gente, começa no deserto. Então, o animal do deserto, o animal forte, é o leão. Lucas é representado pelo touro, mas por quê? Porque todo o Evangelho de Lucas vai sempre comunicando de sacrifícios, de Jesus que vai se oferecer em sacrifício para a remissão dos pecados da gente. E por fim, João. João é representado nestas figuras pela águia, porque é o Evangelho que sai de uma realidade terrena para uma realidade divina. João é aquele que vai experimentar Jesus como o Filho de Deus, como o Logo de Deus. E aí, queridos irmãos, para a gente encerrar este nosso momento, nós podemos dizer que os evangelhos, eles podem ser vistos por um ponto de vista, é o que a gente chama, o que a igreja chama de evangelhos sinóticos, que são vistos do mesmo ponto de vista, sob o mesmo olhar. Mas não os 4, apenas 3, Mateus, Marcos e Lucas. Vocês vão perceber que eles se entrelaçam, que aquilo que a gente vê em Mateus, a gente vai ver em Marcos, que a gente vai ver em Lucas, é uma continuidade. É como se fosse uma retrospectiva dos acontecimentos. O Evangelho de João a gente não consegue fazer assim, porque ele sai, ele transcende este limite. E aí, para que a gente possa fazer um breve resumo do que é o Evangelho, do que são os Evangelhos,
a gente precisa entender que os evangelhos são frutos da pregação de Jesus, da ação de Jesus no meio de um povo e rodeado dos seus discípulos, que os evangelhos também são frutos da pregação, da evangelização dos apóstolos às comunidades, não é? Porque aí quando os evangelhos são escritos, eles são escritos justamente a partir dessa experiência e podemos dizer que os evangelhos são a síntese, o resumo de todos os ensinamentos oferecidos por Jesus e repassados pelos apóstolos. Então, queridos irmãos, nos encontraremos no nosso próximo programa. Desde então, já pedindo a nosso Senhor, a nosso Deus, que Ele seja a nossa luz. Ninguém mais. Até mais.